Tudo bem, vamos começando a nossa primeira aula do curso Vencendo a Autossabotagem. Galera entrando, tô aqui ajeitando as coisas para ficar mais organizadinho para mim. Oiês, sejam bem-vindas. Bora começar nosso curso? Não sei vocês, mas eu tô animada. Quem for entrando, quiser já chamar o pessoal para entrar e participar com a gente. Lu, Di, sejam bem-vindas. Ká, Nath, Rita. Sejam todas bem-vindas para o nosso curso. Montei um curso com muito carinho para vocês. Eu vou esperar só um pouquinho, porque o Insta ele demora um tiquinho para avisar as pessoas que a gente está aqui. E aí, se eu já saio entrando no assunto, por vezes as pessoas perdem, então a gente vai conversando. Obrigada, Dani! Ê, que bom que você está aqui, Dani. Seja bem-vinda, Sueli. Cá! Muito bom esse negócio aqui. Tirar. Aí, pronto. Muito bom, Rá. Tudo bem, o assunto do nosso curso é Vencendo a Autossabotagem, né? Que bom que você chegou, Cá. Muito bom. Eu espero que vocês consigam, assim, façam um esforço para assistir o curso ao vivo aqui comigo. Primeiro porque vai fazer toda a diferença vocês interagindo, né? Cá. E segundo, porque não vai ficar gravado aqui no Insta, né? Então, para que vocês possam realmente aproveitar aqui todo o conteúdo. E é isso, então, começar falando um pouquinho de como que está meu trabalho hoje, qual que é o meu principal objetivo com o meu trabalho, e isso está muito conectado do porquê desse curso, tá bom? Então vamos lá. Tem muitas pessoas aqui que me conhecem há bastante tempo, né? A Karine, acho que desde os 15 anos, é isso, Ká? Não, desde os 18. 15 anos, a Nega desde os 18, e assim, tipo, vocês sabem o processo todo que eu passei na vida aí, de transformações e tudo mais, e um pouco das coisas que eu aprendi dentro desse processo é o que hoje eu compartilho com as pessoas, é o que eu quero compartilhar e o que eu quero ajudar aquelas pessoas que querem transformar a vida, que sentem que hoje tem vontade de ter uma vida com mais sentido, mais conectada consigo mesma, menos respondendo a essas demandas externas, né? Que principalmente eu posso falar por mim, né? Nós, mulheres, mães, o quanto a gente. Oi, Paty, seja bem-vinda, Carolzinha também. O quanto a gente tem demandas externas e o quanto é difícil conseguir se conectar com a gente dentro desse processo e construir a vida do jeito que a gente quer, né? Para refletir um pouquinho quanto do que hoje, vocês não precisam nem responder, para refletir e pensar mesmo. Quantas das coisas que acontecem hoje na sua vida ou que você construiu ao longo da vida foi efetivamente por uma escolha sua, né? Ou quanto foi circunstância da vida. A grande questão, a gente vai falar hoje sobre autossabotagem, né? E a grande questão da autossabotagem é que ela, na maioria das vezes, ela acontece sem que a gente perceba. A gente não tem consciência de que está se sabotando. E a autossabotagem, ela é quando os nossos condicionamentos fazem com que a gente tenha atitudes que agem contra aquilo que a gente mesmo quer. Alguém tem aí, ó, se quiser pode compartilhar, tá bom? Coisas que quer há muito tempo fazer na vida, mas sempre acontece alguma coisa e não consegue fazer aquilo tornar realidade. Pode ser desde uma coisa simples, como mudar a alimentação, como uma coisa grande, que, por exemplo, mudar de emprego, ter mais tempo para a família, coisas que impactam de verdade o seu dia a dia. Pensa um pouquinho e fala para mim. E aí, enquanto vocês pensam e ficam confortáveis, é muito legal que vocês compartilhem aqui, porque a mesma coisa que você sente pode ser o que uma outra pessoa sente também, e o que vocês trouxerem para mim vai ajudar para que eu consiga também contribuir mais para vocês, né? Ou o que vocês esperam encontrar aqui nesse nosso curso, isso tudo vai trazer muito valor para o nosso bate-papo, tá bom?
Mas vamos lá. Então, o que aconteceu comigo, né, nesse processo? Bom, eu sempre fui uma pessoa que eu achava que estava tudo bem. É difícil eu ficar reclamando, achando que as coisas não estavam legais. Mas, por muito tempo, a vida foi me levando. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos ali. Até trabalhava um pouquinho antes, eu sempre fui louca para poder trabalhar. Hoje eu vejo meu filho de 7 anos falando que ele quer trabalhar e eu falo, nossa, isso aí tá no gene, né? Eu tinha vontade desde muito cedo de trabalhar e isso me dava a sensação de que eu seria independente, que eu teria mais liberdade. E por isso, eu entrei no mercado mesmo de trabalho, registrada, com 14 anos. E aí, o que acontece? A vida foi me levando. Eu escolhi entrar no mercado de trabalho, mas a partir dali, foram surgindo oportunidades e eu fui abraçando aquelas oportunidades, como se, para que a vida acontecesse, eu tivesse que dar aqueles passos. É como se, é porque tem que ser assim. Então, se está acontecendo essa oportunidade, eu tenho que ir. Eu não avaliava se aquelas oportunidades que eu estava enxergando naquele momento, se estavam realmente conectados com o que eu queria, né? E aí, o que acaba acontecendo para a maior parte de nós? A gente aprende o que precisa existir na vida de uma pessoa para que ela seja feliz, né? E aí, quais são ali os processos? Ela tem que ter dinheiro, né? Ela tem que casar, ter filhos, isso é o processo natural. Então, ela tem que conseguir um emprego, casar, ter filhos, e a gente cria vários paradigmas, vários condicionamentos internos que fazem com que a gente acredite que se a gente não seguir aquela formulinha mágica ali, de que não vai conquistar a tal da felicidade. Que legal, Di. Esse é muito legal você dar esse exemplo, Di. Obrigada. Vamos falar disso então mais pra frente aqui. É super desafiador. Eu mesma, Di, tô passando por esse processo, né? Transitei do perfil pessoal para o perfil profissional. Então eu vou até compartilhar um pouco com você como que tá sendo essa experiência e e quais foram as sabotagens que eu me vi fazendo. Porque uma coisa que eu quero trazer aqui com vocês é que eu me vejo me sabotando com frequência. A única questão é que eu identifico que eu tô me sabotando e aí eu ajo para mudar isso. Porque esse processo de se sabotar é um mecanismo da nossa mente como defesa para proteger a gente do risco. A gente vai entrar aqui, quais são as formas para você identificar que você está se auto-sabotando, e você vai perceber que muitas vezes isso é uma forma da gente se proteger do que pode dar de errado e assim por diante. Então, o que acaba acontecendo? A gente não percebe, a gente dá um monte de desculpas para nós mesmos, para não fazer aquilo que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida e não produz essa mudança. Então, eu estava falando lá da minha questão profissional. Então, eu queria uma determinada coisa, às vezes, eu queria mudar, eu queria fazer um trabalho um pouco diferente, mas eu não tinha clareza. E aí surgiu uma oportunidade. E aí eu falava assim, tem que abraçar, né? Vamos lá. Eu não sei muito bem mesmo. E nisso, cada vez mais eu fui me desconectando do que eu queria. Percebe? Aqui, legal, vou conseguir manter o foco. Mais uma aqui. A Di falou sobre mudar o perfil pessoal para profissional no Instagram. E aqui pensei em começar uma empresa, tenho estoque físico e não consigo manter o foco para engajar e me dedicar ao meu próprio negócio todos os dias. Show, perfeito. É isso mesmo. São essas situações que a gente geralmente encontra que é o processo de se sabotar, tá? Então vamos lá. Aí, o que acontecia? Cada vez que acontecia qualquer oportunidade, qualquer coisa que vinha, eu me desligava daquilo que eu queria, de perceber que eu queria uma coisa um pouco diferente para mim. Eu não colocava energia, porque, poxa, se a vida tá me trazendo algo que é mais fácil e que eu tô sentindo que eu tô até evoluindo, a gente vai abraçando. E nisso a gente vai abraçando várias coisas. A gente vai abraçando dar o próximo passo no relacionamento, a gente vai abraçando dar um próximo passo na profissão, e a vida vai desenrolando e a gente vai deixando certas coisas de lado. Por vezes, e na maioria das vezes, gente, o que a gente deixa de lado é aquilo que está conectado com nós mesmos. A gente tem uma tendência a se deixar de lado. O que é demanda externa, o que vem dos outros, a gente tende a atender mais, né? A gente tende a responder mais, porque tem alguém esperando aquilo da gente. Olha lá, exatamente isso. É isso, porque, por exemplo, quando você está num trabalho que ele é um trabalho de carteira registrada, você faz o que precisa ser feito porque tem alguém ali te cobrando, né?
E quando depende, é só pra você, é muito mais fácil de você se sabotar. Você coloca ali várias desculpas, como tempo, como cansaço, como outras coisas que você precisa fazer que talvez fosse mais importante e vai deixando as suas coisas de lado. Isso, gente, eu tô falando sobre vários aspectos. A gente pode falar aqui sobre a questão profissional, sobre a parte de autocuidado, né? O valorizar um tempo para você, a saúde. Quantas pessoas deixam a saúde de lado e aí quando vai descobrir, tá com alguma coisa que não tem mais, que tipo, já podia ter tratado lá atrás, era simples, agora tem que fazer um tratamento super sério, complicado e tudo mais. Então a gente precisa ter consciência de que essas coisas acontecem e que por vezes é inconsciente. E aí o que aconteceu? Pra mim, no meu processo foi assim, eu continuei desenrolando nisso, eu sentia que eu ainda não estava conectada. Aí, ó, a Di falou, quando é pra ela, a procrastinação impera, exatamente. E só que eu ia deixando os meus processos de lado. Essa conexão comigo mesma, ela foi sendo deixada de lado e eu fui abraçando cada vez mais coisas. Então, diminuí ali talvez o processo de cuidado comigo mesma, dentro desse processo todo. E, exatamente, você vai ver que várias dessas palavras que você usou, tá dentro do processo da frustração. Tomar a decisão é muito difícil, o medo da mudança, a frustração, tudo isso está envolvido, tá? Você vai perceber lá na frente. E aí, olha só que louco. Quanto mais a gente se dedica para fora, mais a gente se desconecta da gente. E mais fácil é a gente ficar cada vez menos olhando para o que a gente quer, porque isso é um processo importante, e olhando de saber, né, o que a gente quer, para poder depois agir em direção àquilo, né? Então eu vou falar o passo a passo para vocês fazerem, eu tenho um resuminho que eu vou entregar para vocês, quem não tá lá no grupo do WhatsApp, entra lá, mas para quem tá aqui, toma nota, pega um caderno, eu sempre brinco, #caderninho, porque manda aqui quem tá com o caderninho já na mão, o pessoal que me acompanha já sabe nas aulas, porque faz toda a diferença quando você faz as suas anotações. Eu fiz com muito carinho um resumo de cada aula. Só essa aula tem 3 páginas de resumo, feito com muito carinho. Só que eu quero que você faça as suas anotações, porque ao longo da aula você vai ter insights do que eu tô falando tem a ver com a sua vida. Qual parte do que eu tô falando tem a ver com a sua vida. E aí você vai conseguir ter clareza para começar a mudar esse processo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu vou trazer aqui alguns sinais de que você pode estar se sabotando, para você até identificar em que ponto, o que está gerando essa sabotagem ali, qual que é a sensação que você tem quando você pensa, oba, disso aí, #caderninho. E quando você pensa nesses seus processos que você não consegue tirar do papel, tá bom? Você não se acha merecedora das suas conquistas. Ah, Karen, é claro que eu acho. Para pensar lá no fundo, quando alguma coisa boa acontece, se você duvida do seu mérito. Se você duvida que você realmente merece aquilo que você quer. Eu já me peguei várias vezes me sabotando. Vou ser muito sincera com vocês. Eu amo o que eu faço hoje. Eu vou terminar de contar a história profissional, tá? Mas faz parte do processo aqui para que vocês entendam. Eu amo o que eu faço hoje, eu me dedico imensamente, eu estudo várias horas por dia. Minha irmã tá aqui em casa, ela tá na live aqui, ela viu o quanto eu me dediquei para construir esse curso para vocês, o quanto eu gosto do que eu faço. E na hora de fazer, você acha que não dá aquele apertinho ali, o coração bate forte, a gente fala, ai, será que vai, será que não vai? E o treinamento que eu faço comigo é o que eu tô querendo trazer aqui para vocês. A gente precisa acreditar e ir para cima. E cada vez que eu faço e que eu enfrento esses processos, vocês vão entender o porquê isso acontece depois, que eu vou trazer aqui o passo a passo, eu vou mudando esse processo interno. Nós temos uma tendência, por vários motivos, a duvidar da nossa capacidade, não acreditar tanto que a gente merece, que a gente vale aquilo que a gente está fazendo, sabe? E isso precisa virar chave, a gente precisa acreditar na gente. E se tá na dúvida, você não sabe se você é merecedora, faça o que tá faltando para que você se sinta merecedora. Não deixe que isso impeça você de seguir, né? Isso é um exercício que eu faço.
Tá bom, então eu sei que eu consigo, mas ainda tô achando que tá faltando alguma coisa. Então estuda, sabe? Vai atrás. Nada pode impedir você de fazer aquilo que você quer, tá? Negatividade. Sabe quando tudo que vão falar pra você, você já vem um pensamento negativo, de que vai dar errado, de que, putz, aquele problema, várias coisas que tudo que você pensa ali, o primeiro pensamento que vem é o de negatividade. Isso tende, sabe aquele copo meio vazio? Isso tende a estar conectado com o processo de se sabotar, porque o que acontece? Lembra que eu falei que o processo de autossabotagem está conectado com o processo de defesa, da gente se proteger de alguma coisa que pode dar errado? Então, se de cara você falar assim, vai dar errado e isso não é bom, você não corre o risco de dar certo. E também não corre o risco de colocar essa energia e aquilo dar errado. Tá vendo as mãozinhas levantando? É isso aí. Aí, Di, olha que legal, você falou lá do perfil, né? Vou dar vários exemplos aqui do que vocês foram me falando, tá bem? Eu vou falar do meu perfil pessoal, que eu tô transformando cada vez mais há muito tempo, já faz um ano, quem me acompanha sabe que eu venho colocando conteúdo aqui direto, com muita frequência, mas esse ano eu decidi que eu realmente ia colocar muita energia para trazer conteúdo mais estruturado para vocês e tudo mais, trabalhar mesmo com essa questão do digital. E por vezes o medo de se expor, o medo de não dar certo, de você colocar uma energia naquilo e faz com que você pense, mas eu vou fazer isso e não vai dar em nada, então nem vou fazer, sabe? Só que, cara, vai dar errado se você parar, se você não fizer, porque se começar e movimentar e não parar, uma hora dá certo. É como tudo na vida. O máximo que vai acontecer é você aprender muito com essa experiência. Então vamos pensar em mim? Vamos colocar o foco na Karen aqui. Olha que oportunidade incrível. Eu tô aqui com várias pessoas me acompanhando, assistindo essa aula aqui comigo. Tô super feliz com a presença de vocês. Tô fazendo o que eu amo. Me preparei para essa aula, ou seja, eu aprendi. Tô evoluindo enquanto profissional e tô de alguma forma conseguindo mostrar para quem tá me assistindo o que eu consegui construir de conhecimento. Quando a gente faz isso, a gente vai construindo tijolinhos. Muitas vezes a gente quer o resultado de forma rápida, né? A gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, como a questão da loja, né? De ter a loja ali. Às vezes, o que impede a gente é que, cara, demora para você conseguir ter o resultado em um negócio. Empreender não é fácil. Empreender é extremamente desafiador. E o receio faz com que a gente se proteja, o receio de dar errado. E aí a gente se protege como? Deixando de fazer. A gente se sabota, né? Sem perceber. A gente pensa assim, os pensamentos que podem vir. Tragam aqui pra mim pensamentos que aparecem na mente de vocês quando pensam em fazer uma dessas coisas aí, tá? Mas vou trazer aqui, por exemplo, nossa, mas eu vou postar isso? E se ficar ruim? E se isso de repente agredir alguém? E se as pessoas não gostarem? E se isso tudo jogando sempre pro lado negativo? E aí um exercício legal é você tirar, que eu falei que uma das coisas é a negatividade, né? É jogar pro positivo. Cara, mas e se muita gente gostar? E se quase ninguém gostar, mas eu transformar a vida de uma pessoa? Então, eu vou falar uma coisa que me inspira muito a continuar com esses conteúdos, porque não é fácil, viu, gente? Eu falo aqui, eu postei essa semana, dá vergonha sim. Não é simples você vir e se expor, não é simples você vir e colocar um conteúdo que você não sabe como as pessoas vão receber, porque cada pessoa é de um jeito, mas o que me inspira é assim, se eu conseguir transformar a vida de uma pessoa de forma positiva, eu já ganhei todo o meu esforço aqui, né? E nisso eu vou aprender também, eu vou evoluir, então a gente tirar da negatividade e jogar para a parte positiva do processo. A nossa mente, sabotando a gente, vai jogar pro negativo, você vai ter que fazer um esforço para levar pro positivo. Vai me falando se tá fazendo sentido, tá bom, gente? Vai escrevendo aí. Conversa comigo que fica mais gostoso. Baixa autoestima, né? Quantas vezes a gente tá com a autoestima baixa? A gente vai falar um pouquinho disso também. Inclusive tem uma aula aqui construída para trabalhar, uma aula ao longo do nosso curso, que é construída para você aumentar a sua autoestima, né? Rituais de força, de poder, para que a gente reforce a nossa autoestima no dia a dia. O que a baixa autoestima faz? Com que você não confie em você. Então, tudo aquilo que é projeto, que você tem vontade, a pessoa que de repente, vamos falar de uma coisa assim, a pessoa vê, oi Marcinha, que maravilhosa. A pessoa percebe que alguma coisa na vida dela não tá boa e ela quer mudar. Só que ela tá com a autoestima dela tão baixa que ela fala,
eu devo merecer isso aqui mesmo. Ou ela fala assim, ai, eu não vou nem tentar mudar porque não vai dar certo, eu não vou conseguir, joga a autoestima lá pra baixo, né? A nossa autoestima tanto lá embaixo, joga a gente cada vez mais pra baixo e a gente tende a não confiar. Aí você fala assim, mas eu nem tenho autoestima baixa, minha autoestima é boa. Será? Tem que avaliar, porque eu também achava que a minha autoestima era lá em cima. Aqui, ó. Falo, penso, amanhã eu vou acordar mais cedo e vou focar no meu negócio. Daí acordo, me enrolo toda, não faço o que eu queria. Me sinto frustrada diariamente por não ter esse foco. Comigo tudo é muito mais difícil. Então, o que acontece? Você tem que, e eu vou falar lá na frente um pouquinho qual que é o mecanismo para você observar para mudar isso aí. Mas eu tô querendo trazer algumas coisas porque é legal que você identifique o que vem na sua cabeça quando você o gatilho, sabe? O que desperta quando você vai ter essa ação. Então, então você pensa assim, amanhã eu vou fazer, você fica empolgada, cheia de acreditando em tudo. Aí quando você acorda de manhã, o que vem na sua cabeça? Qual que é o primeiro pensamento que chega? Né? Eu tô cansada? Eu tô com preguiça, depois eu faço? Aquilo é mais importante? Qual é o pensamento que tá vindo na sua cabeça? Porque esse pensamento é o que tá te sabotando. E aí você vai ter que alterar essa forma de pensar e a forma de agir. E você vai entender o porquê, né? Quando a gente fala lá de como funciona isso na nossa mente. Gente, até saíram umas aguinhas aqui. Vitimização, sabe? Aquela pessoa que fala, eu não tenho tempo, eu não consigo, tudo acontece comigo. Então, vamos pensar aí, tá bom? Vamos pensar o que tá gerando, quem falou que acontece parecido com a Marcinha ali e tal, quando você levanta, o que você vai fazer, quais são os pensamentos que vêm na sua mente? Qual é o sentimento que vem? Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu precisava fazer uma parte desse curso e eu tava sem o início de fazer, né? E eu parei e falei assim, o que tá acontecendo que eu não tô conseguindo, eu não tô indo. Eu tava travada no processo de montar, principalmente a questão do resumo, porque exige uma parte de criatividade, sabe? A questão do resumo, porque você pega ali uma arte, um conteúdo, e eu quis colocar numa arte que ficasse bonito para vocês, que vocês se sentissem atraídas a ler aquilo, que ficasse gostoso de participar e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu não sei fazer aquilo. E o que foi que bateu em mim para que eu travasse e não fizesse aquilo? Insegurança. Eu me senti insegura com relação àquele processo. O conteúdo tá aqui, mas eu não tava com segurança de colocar o conteúdo eu uso o Canva, por exemplo, com criatividade naquela ferramenta. E a insegurança estava bloqueando o meu processo. Eu não estava com a confiança total naquele processo, porque eu não dominava ele. Só que aí eu estava bloqueando, eu nem comecei a fazer para saber se eu conseguia ou não. A minha mente ali, a minha insegurança, não deixava eu dar o passo, sabe? Não deixava eu dar uma caminhadinha ali para aquele processo. Então eu tive que entender isso e falar assim, cara, eu tenho que dar o primeiro passo. Sentei lá e comecei, e desenrolou. Em um dia que eu sentei, eu fiz 4 aulas de resumo. E dá trabalho, você coloca figurinha, é uma coisa muito detalhada, sabe? Então eu tô querendo dar exemplo, e vocês ao longo da aula vão observando e tentando pensar o que você sente naquele momento que você não levanta e não faz o que é preciso. E você vai entender o porquê que você vai ter que agir. Porque eu vou trazer aqui para você o conhecimento do que tá por trás disso aí que acontece e o que você tem que fazer para mudar. Mas eu não consigo mudar, eu não vou conseguir mudar por você, você vai ter que agir. Mas uma vez que você tem o conhecimento, fica muito mais fácil de você entender o porquê que aquilo tá acontecendo, como eu falei, o que estava acontecendo comigo, e agir, né? E a vitimização, né, que eu falei, então, colocar como que, só na sua vida que as coisas dão errado, só com você que não dá certo, ou nem é tanto assim, não é só com você. Mas eu, por exemplo, quando alguma coisa, eu lembro muito do banco, alguma coisa não dava muito certo, não acontecia do jeito que eu queria, aí por vezes eu pegava e ficava achando o motivo pelo qual, talvez a minha carteira não é para esse tipo de produto, né? Eu tinha que vender um produto no banco, mas também essa carteira, esse produto não tem a ver com a minha carteira, sabe? Colocando justificativas, me colocando
na posição de vítima diante daquilo. Quando, na verdade, quando a gente quer fazer, a gente faz, né? É que a gente tem esses condicionamentos, o medo de não conseguir e tal, faz com que a gente... Olha que legal. Tá vendo que você percebeu o gatilho que faz você não agir? Você, então, você chega a acordar, só que você vai lá e pega o celular. E aí, isso é um gatilho que vai te levar para quê? Para longe do que você tem que fazer. E aí a gente vai ter que mudar esse processo, percebendo aí onde tá. Por que muitas vezes acontece? E aí vamos pensar no sentimento. Às vezes dá um pouco de insegurança, dá um pouco de medo de mexer nesse processo que tá lá quieto, que vai dar um baita trabalho, porque o resultado do sucesso ali não é imediato. Só que o prazer de mexer no Instagram é imediato, né? E aí esse prazer é imediato, ele supre ali uma demanda imediata de sensação gostosinha. Só que o que a gente faz hoje não supre o que a gente está deixando de construir. Se a gente vive o prazer imediato, a gente deixa de suprir o prazer de longo prazo, que são as nossas conquistas, as nossas realizações. Então a gente precisa entender quando isso acontece. Foi ótima a sua colocação, que é de repente trocar o prazer no curto prazo, que é essa sensação que a gente tem quando mexe no celular por um tempo maior e tudo mais, pela conquista e o prazer, a realização no longo prazo. Mais algumas coisas, a gente já vai entrar no processo de como funciona. Culpabilidade, sabe assim, é tudo culpa minha, não dá certo, eu sei que eu tô errada, eu que fiz caca e tal. Tá, você tá se culpando pra quê? Pra não deixar outra pessoa falar que foi sua culpa. Pelo menos é você mesma que tá assumindo a culpa. Eu cansei de fazer isso, tipo, putz, é mesmo, eu errei e tal. Só que não adianta nada se culpar, a culpa não vai te levar a lugar nenhum. Sabe o que você tem que fazer? Deixa a culpa de lado e age pra mudar o que ontem não tava bom, agora vamos agir pra mudar, sabe? Tipo assim, caraca, me sentia culpada, né? Por exemplo, de não acordar cedo e fazer tal, o que precisa ser feito, seja profissional, seja de autocuidado. Nossa, eu não tô cuidando bem de mim, isso tá errado, isso é ruim. E aí eu me jogava mais pra baixo, porque quando a gente se sente culpada, a gente baixa ainda mais a nossa autoestima, a gente fica menos ainda confiando na gente mesmo. Isso só tende a piorar a situação, então deixa a culpa de lado. Você fez o que você podia fazer até hoje, deu o seu melhor dentro do que você conseguia. A partir de hoje, #caderninho, anota aí, você vai mudar a sua vida. Você vai agir diferente para ter resultados diferentes. E o que eu falei que eu ia tirar, né? O nome dessa aula, né? É entendendo a autossabotagem e parar de sentir culpa, é porque você vai entender que essas ações que você tem, Natália, que falou aqui, a Marcinha, são condicionamentos que foram colocados na sua mente quando você era criança ainda. Foi como você aprendeu, tem coisa que você traz no seu DNA. Então a tendência é que a gente haja dessa forma sem consciência, porque tá lá dentro, mas a gente consegue mudar isso. E é essa chavinha que eu falei que a gente precisa virar, tá bom? Então aí algumas coisas como procrastinação, inconsistência, constante necessidade de autoafirmação. Então o tempo todo alguém precisa confirmar que você fez aquilo que tá certo, que tá bom o que você tá fazendo. Você não confia sozinha na sua percepção daquilo. Nossa, gente, como eu sou fria com isso, assim. Eu acho que ainda sinto um pouquinho, sabe? Eu amo o que eu faço, amo a empresa que trabalho, mas por vezes acho que estou sendo levada pela minha gestora. Para onde ela quer, não para onde eu quero. Tá. E isso aí vai ter uma aula que a gente vai dar que vai aprofundar bastante nisso, viu? Que é a questão de lidar com as emoções para melhorar as nossas relações. Que é como que você consegue gerir ali as emoções para conseguir um diálogo onde você tem espaço, sabe? Mas faz muito sentido isso, faz muito sentido a gente se anular porque aquela pessoa tem um cargo e a gente acaba agindo para atender as demandas externas e se deixa de lado. Só que uma coisa que é importante a gente saber é que o que cria valor para quem a gente é de verdade é colocar a nossa cara naquilo que a gente faz, né? Não é a gente ser igual a ninguém, não é a gente seguir as outras pessoas, é você colocar o que você tem de melhor naquilo que você faz. E às vezes a sua ideia, aquilo que você tem de diferente dela é o que vai trazer algo de muito especial para essa empresa, para esse lugar onde você trabalha. E a gente vai falar também disso. E principalmente, gente, aí a última é o medo, tá? E eu falei de todos esses processos aqui
Coloque uma mãozinha aí se vocês se identificaram com pelo menos um desses. Eu posso falar para vocês que eu já vivi na minha vida e ainda vivo alguns desses aqui, quase que diariamente eu me vejo caindo nessa autossabotagem e depois eu trabalho para sair desse processo, né? Então fala aí pra mim, levanta a mãozinha, escreve, façam o que vocês quiserem pra eu saber se vocês conseguiram sentir que por vezes vocês se auto-sabotam e talvez vocês nem sabiam que estavam fazendo isso. Era ali só, de repente, o medo de dar errado. Era só tipo, vai dar errado, então é melhor não fazer. Isso é sabotagem, mesmo que você não ache que não era, tá se sabotando. Ou assim, inconstância, começa, faz uma vez, fica 2 horas treinando na academia, aí no dia seguinte não vai. Por quê? Porque exagerou. O que a gente precisa aprender, e é uma coisa que eu vou bater bastante a tecla aqui, que a gente não muda a vida do dia pra noite. A gente não muda a vida do dia pra noite. A Kátia trabalhou comigo, né, Ká, lá no banco, e ela sabe, ela talvez nem saiba, porque eu não ficava falando pra todo mundo, eu era muito reservada. Mas eu levei 6 anos pra conseguir sair do banco, gente. Até é emocionante falar. Eu sabia que eu queria sair, decidi sair do banco 6 anos antes de eu sair, né? E eu demorei, desses 6 anos, 4 anos para descobrir o que eu queria fazer. Olha só que louco. E por quê? Porque eu vivia tão atordoada com aquele processo que eu não tinha tempo de olhar para mim e descobrir o que eu queria. E a gente tem aqui dentro dos nossos processos, a gente vai falar sobre amanhã, inclusive, não percam uma aula, para você entender como que você descobre quem você é nesse processo, o que que você quer da sua vida, para onde você vai, como que você consegue desenvolver esse autoconhecimento que te ajuda a ter clareza para você saber para onde você vai. Porque se você não sabe para onde você vai, minha amiga, você não sai do lugar. Muitas vezes a gente não tá feliz, não tá legal e a gente não consegue agir porque a gente não tem clareza de como fazer e o que fazer para chegar lá. Então isso a gente vai falar amanhã. Então, dito isso, eu falei só das coisas difíceis, então eu vou falar das coisas complicadas do processo. Então, é isso, sabe? A gente precisa ter clareza nesses processos, senão a gente não consegue agir, tá? E pensa, agora eu vou falar uma coisa que é o que eu acho que mais impacta. No fundo, a gente não tem culpa disso. Todas vocês que estão aqui comigo, todos vocês que estão aqui comigo, nasceram já em uma sociedade em que a gente é inserido, a gente é provocado a viver dessa forma, né? Eu nasci na era industrial, no qual a gente valorizava quem trabalhava muito, várias horas, entrava na empresa, batia o cartão, saía naquele determinado horário, e que isso era a vida. A gente aprendeu que é desse jeito, de que a gente tem que responder às expectativas externas. A mulher, então, que estava entrando no mercado de trabalho, eu tenho um processo que eu vou, inclusive, depois desse curso vai ter um outro curso que eu vou passar, vou compartilhar aqui com vocês, que ele vai ser voltado só para a mulher, que ele é voltado principalmente para essa conexão com a nossa essência feminina, porque para se inserir no mercado de trabalho, eu, por exemplo, eu virei quase um homem no processo todo, porque a gente passa a agir de forma autoritária, querer conquistar as coisas através da força, tudo isso por causa de toda a repressão que a gente viveu em algum momento. Então, para a gente conseguir ter força no mercado de trabalho, a gente tinha que se igualar aos homens. Era como se a gente tivesse que agir igual a um homem para que a gente tivesse espaço naquele ambiente. Só que, gente, não. Aqui tem várias mulheres comigo aqui, e o que eu te digo o que te torna mais especial e mais forte é justamente o aspecto feminino, que é a gente conseguir falar qualquer coisa com gentileza, com afeto, conquistar as coisas sem precisar ser na briga. E eu falo por mim, eu aprendi a ganhar as coisas na briga, no grito, era assim que eu fazia. E não digo grito de gritar mesmo, né? Mas aquela forma de fazer que a gente sabe que não é o que a gente é de verdade, é o que a gente aprende. E a minha proposta dentro do meu trabalho é resgatar essa conexão com a nossa essência feminina também. E resgatando isso, entender qual é o seu propósito na vida, o que você quer nessa existência, para onde que você vai, né? Quem é você? Que é o processo que eu fiz comigo e que eu quero compartilhar. Então eu contei tudo isso e aí eu vou voltar, eu falei lá os aspectos, né? Eu sentia, gente, quase tudo isso diariamente. Tá? Eu fui sendo levada pelo meu processo, então eu trabalhava de manhã na indústria, trabalhei no comércio, na indústria, depois fui para o banco, eu trabalhava de manhã
trabalhava o dia inteiro, depois ia para a faculdade, eu não tinha nem tempo para fazer nada e por vezes eu fazia meu trabalho do banco de madrugada, porque eu queria promoção, eu queria evoluir. Eu não tinha tempo nem para respirar, que dirá para pensar no que eu queria da vida. Então eu ia sendo levada, mas eu sempre tinha a sensação de que estava faltando alguma coisa, de que eu não estava totalmente feliz com aquele processo e eu não sabia bem o que eu queria dali para frente. E aí eu tive o meu filho, né? Eu vou pular um pouco, a história é longa, né? Mas assim, o impacto maior, né? O que aconteceu? Quem que foi o meu salvador nesse processo todo? Eu tive o meu primeiro filho. E quando eu tive o meu filho, eu falei, gente, eu não posso, não é esse exemplo que eu quero dar para essa criança. Não é essa vida que eu quero ter, de tipo, trabalhar a maior parte do meu dia, ter pouquíssimas horas com ele ao longo do dia e ainda falar que eu tô trabalhando por causa do dinheiro, porque eu queria, não importa, a gente tem que trabalhar, gente, eu tô aqui trabalhando, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu também faço, eu dou as minhas aulas e tudo também é pelo dinheiro, mas não pode ser só por causa disso. Não pode estar desconectado do que você sente, do que você quer. A gente precisa conseguir construir uma harmonia entre essas coisas, né? E aí aquilo começou a gritar dentro de mim. E olha como é louco. Eu tive ele, esse processo começou a gritar dentro de mim, ou seja, já conectou muito mais com esse processo do feminino, maternidade e tudo mais. E aí eu fiz uma aula, eu me apaixonei, né? Fiz uma aula de meditação numa academia, inclusive, e tal. E eu me apaixonei e eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida. Não importa se eu vou ganhar metade do valor, se eu vou ganhar menos, eu posso trabalhar bastante, mas eu vou ter flexibilidade de horário. E eu saí daquilo apaixonada e saí procurando coisa para eu fazer, formação para eu fazer. Ele estava com 3 meses. Ou seja, quando eu saí do banco, a Alice tinha nascido, foram quase 3 anos depois, né? E aí, quando isso aconteceu, olha só, eu fiz a aula e saí de lá procurando já. Eu cheguei em casa, falei pro Raio, descobrir, porque o Ramiro acompanhou todo esse processo, né? E eu falava pra ele, eu sei que eu não quero mais onde eu tô, mas eu não sei o que eu quero fazer. Como que eu saio desse processo todo? E eu precisei ter aquele momento de conexão comigo pra achar alguma coisa que despertou alguma coisa lá dentro. Gente, podia não ser aquilo, mas seria o gatilho, né? E aí eu conheci o método De Rose, que é um método que trabalha muito aí a questão da expansão da consciência, tem as partes comportamentais ali, e eu comecei a estudar esse processo. E eu voltei para o banco, né? Continuei trabalhando, só que junto com isso eu fui despertando a minha vontade de me conhecer através da meditação e através desses conceitos que eu aprendi e tudo mais. Eu quis me conhecer, eu queria saber quem era eu nesse processo. E eu nem tinha, assim, eu já estava com a ideia de sair, de me formar naquilo, mas foi todo um processo de construção. E aquilo me fortaleceu de uma forma que eu contei recente aqui no meu Insta, não sei se vocês chegaram a ler, mas deu tudo errado na minha formação. Eu trabalhava no banco de manhã, amamentava meu filho à noite, era uma loucura. Assim, eu tinha que estudar muito a formação. A Di tá aqui, a Di chegou a fazer todo o processo, né, de formação, ela conhece. Então eu tinha que estudar pra caramba, inclusive ela acompanhou a minha formação, a Di, ela sabe como foi lá. E no meio do processo minha mãe ficou doente, eu parei minha formação, eu perdi a minha mãe no meio do processo, assim, uma coisa que tipo, você fala, caiu meu mundo. E ainda assim eu tava tão conectada com aquela minha verdade, por isso que eu falo pra você que é importante demais você saber o que você quer, o que é importante pra você, que nada tirou, sabe, a minha força de seguir adiante e mudar minha vida para aquilo que eu queria. E hoje eu vivo fazendo uma coisa que eu amo, eu tenho uma flexibilidade e uma coisa que está muito conectada com um valor meu, que é a liberdade de horário, a liberdade, sabe, de ser flexível, de poder escolher. Eu escolho as pessoas com as quais eu vou trabalhar. Se uma pessoa que tem um valor totalmente diferente do meu, que faz coisas que eu não acho legal, quiser trabalhar comigo, eu falo, não conecta esse trabalho. Eu tenho essa liberdade de escolher, né? Eu tenho que aceitar o que vem. E isso pra mim não tem valor, eu quero compartilhar isso com vocês. Como que a gente faz pra ir construindo isso? Só que, como eu falei lá no começo, você não vai construir isso do dia pra noite. E por que a gente se sabota? Porque a gente quer prazer imediato, a gente quer se preservar da dor, a gente não quer sentir dor, a gente não quer lidar com frustração. Então, para se preservar disso, a gente fica no morno, a gente fica naquilo que gera segurança,
mesmo que aquilo não seja sinônimo de felicidade real, sabe? Aquela felicidade genuína que não importa a merda que tá acontecendo na sua vida, você ainda assim tá feliz, sabe? Essa felicidade a gente encontra quando a gente está vivendo conectado com os nossos valores. Amanhã a gente vai aprender como a gente entende quais são esses valores. Tá, Ká, mas você falou e não falou, porque você não falou como que funciona pra gente mudar esses processos aí. Então vamos lá. Dentro do resumo que eu vou mandar, tem até um quadrinho para explicar muito bem como que funciona isso, tá bem? Mas o que acontece? A gente traz em nós diversos condicionamentos, como eu falei, desde a infância. Então, vamos lá. Eu trazia um condicionamento comigo, que era o condicionamento da segurança, de que ter um emprego com carteira assinada e tudo mais, que aquilo era o que era certo, que aquilo era o que dava segurança e que, tipo, se eu perdesse aquilo, era como se eu perdesse a minha vida, né? E demorou um tempão para eu mudar esse condicionamento na minha cabeça. Era um paradigma muito forte. É culpa minha? Não, isso veio da sociedade, veio da forma como eu aprendi ao longo da vida e tudo mais. E toda vez que você pensa em mudar, por exemplo, alguma coisa acontece. Então, você de repente pensa em fazer algo diferente daquilo que você está acostumado. Você vai imediatamente conectar com o condicionamento que você traz. Isso vai gerar um pensamento. Putz, mas e o risco? E se eu perder o meu emprego? Aquela falsa ilusão de segurança dos empregos de carteira assinada, tá? E se eu perder o meu emprego? O que vai acontecer? Aí já bate a emoção. Então, os condicionamentos determinam os nossos pensamentos que produzem emoções. Qual que é a emoção que vem? Medo, né? Se eu perder o emprego, tá ruim. Como que eu vou sustentar meu filho? Como eu vou sustentar minha família e tudo mais? Essa emoção faz você agir. E aí, qual que é a ação? Você pode agir recuando, ficando onde você tá, que aí você só vai reforçar esse condicionamento e você não sai desse lugar nunca mais. Ou você pode respirar fundo, e aí a chave do segredo é essa. Respirar fundo e falar, cara, da onde tá vindo essa mensagem? Putz, é do condicionamento, eu aprendi desse jeito. É por isso que eu tô fazendo assim. Eu aprendi minha vida inteira que tinha que ser desse jeito. Por mais que eu veja que existe uma oportunidade de eu mudar, o que eu tô conectada? Com um condicionamento lá atrás. E aí você faz o quê? Não, tudo bem, veio o pensamento, você sentiu a emoção, eu vou agir diferente. Qual que vai ser a ação de diferente? Em vez de você ficar na mesma, você não vai sair largando o emprego do dia pra noite. Mas você vai reservar um tempo para fazer algo conectado com aquilo que você quer. Você vai começar a pesquisar coisas que você gosta, você vai se provocar a fazer coisas diferentes para que você consiga enxergar o espaço para que você dê aquela mudança, que foi o que eu fiz. Eu experimentei outras coisas, eu fui atrás de outras coisas, foi o que permitiu eu enxergar uma saída dentro do meu processo, né? Fez sentido isso? Tem um quadro para explicar isso bem legal para vocês lá no resumo. Quem não tá no grupo, entra no grupo, tá bom? Do WhatsApp. Eu vou mandar também algumas outras coisas lá. E como que são definidos, né? Vai falando aqui pra mim, gente. Conversa comigo que eu adoro saber se faz sentido. Se vocês acharem que não faz isso, fala aqui. Ou eu explico melhor, ou você traz o seu posicionamento, tá bom? E isso... Dentro da filosofia, a vida condicionada, né? A gente vive de condicionamentos. E os condicionamentos, eles servem para preservar a nossa energia. Imagina que toda vez que sua vida está em perigo, você for avaliar e pensar se dá, se não dá. Não, já vem o gatilho do condicionamento do que preserva a sua vida. Você pensa rápido, vem a emoção e você age, certo? Só que aí, você age e reforça aquilo. Eu vou compartilhar, vou procurar um vídeo do Will Smith contando quando ele foi pular de paraquedas a primeira vez. Ele contando o quanto de coisa aconteceu, que ele só faltou infartar por causa daquilo e o que aconteceu depois. Eu vou postar lá no grupo também do WhatsApp para vocês saberem. Então, se você entender como funciona esse processo, você vai perceber que não todas as suas ações, elas vêm dos condicionamentos que vão gerar pensamentos, que vão produzir emoções em você e com base nessa emoção você vai agir. Faz sim, mas o desafio é justamente esse gatilho, a ação. Explica melhor, Di. Porque assim, vamos pensar lá no Instagram, lá, vamos pegar o seu exemplo para eu poder também explicar melhor, talvez eu não esteja sendo claro. Você quer começar lá a fazer a divulgação do trabalho no Instagram. E toda vez que você pensa em começar, você não faz. Quais são os pensamentos que vêm?
Ah, não sei, eu vou falar do meu. E aí você fala, traz aqui pra mim o que você pensa. Ah, e se não der certo? Ah, eu tenho vergonha. Ah, o que vão pensar? E se eu fizer alguma merda, né? O medo de errar. Gente, todo mundo tem medo de errar, de falar alguma coisa que é muito fora do processo, né? Tudo isso são condicionamentos. Quando a gente, hoje eu exercito imensamente com os meus filhos de não criticar o erro. Eu estimulo o erro. Em que sentido? Não vou falar pra ele, erra que é legal. Não. Por exemplo, se ele faz alguma coisa que dá errado, eu tento falar assim, putz, tudo bem, faz parte, agora você sabe que desse jeito não dá certo, vamos fazer de outro jeito, né? Em vez de falar assim, pô, mas você errou, isso aí acabou estragando com tudo, sabe? Só que eu tô olhando pro chão como se meu filho estivesse aqui, né? Mas a gente aprendeu desse jeito, a gente vem de uma sociedade que critica muitos erros, né? Que julga você caso você tenha ações que são diferentes daquelas que as pessoas esperam. E o post que eu fiz essa semana eu falava sobre isso. A gente precisa sair disso. Eu quero provocar principalmente mulher, né? Mulher, ela é julgada, fecha as pernas, né? Se comporta. Então, tem um jeito de falar, tinha, né? Hoje ainda tem, mas, há pouco tempo atrás o negócio era muito pior. Tem um jeito certo de falar, tem um jeito certo de agir. Por não saber fazer algumas coisas, uma postagem bacana, mexer no Canvas e etc. Pronto, achamos, Gi. Como que a gente resolve isso? Eu vou falar do meu processo, que é exatamente isso aí. Então, assim, eu não sei mexer no Canva, tá bom. O que você vai fazer? O primeiro passo é trabalhar para aprender a mexer nisso. Se isso é o que está emperrando, o que é isso? É a falta de conhecimento em um determinado aspecto. Então, você tem o conhecimento da sua área de atuação, mas você não tem o conhecimento de uma arte que precisa ser usada para que aquilo aconteça, de uma arte, de um processo, né? Então você, em vez de deixar que esse processo fique travado, ou você vai procurar alguém que pode te ajudar nesse processo, um amigo, alguém que saiba mexer, que possa fazer, ou você contrata alguém para fazer se for o caso você puder, ou no último você vai pegar e vai fazer um curso de Canva, você vai pegar e vai fazer se for o caso, tá bom? Mas vamos fugir um pouquinho da questão do curso do Canva. Você colocou aqui, ó, não saber fazer postagens bacanas. O que é uma postagem bacana? Pronto, eu tô aqui à sua disposição para fazer o seguinte. Eu não sei também, eu tô aqui aprendendo. Mas o que eu tiver de conteúdo sobre isso, porque eu pesquiso bastante na internet, eu te mando, por exemplo. É seguir pessoas que possam te inspirar em como fazer. Então eu te mando as pessoas que... Eu não sou só referência nisso, né, de Instagram e tudo mais, mas eu tenho pessoas que servem como referência. Então, quando eu tô com dificuldade para fazer um post, eu vou lá eu vou lá e entro no Insta daquela pessoa e vou pegar o que ela tá dando de dica, o que tem que fazer e tudo mais. Passou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Hoje minha filha errou e não critiquei, ensinei de outra maneira. É isso, né, Ká? Só que a gente tá fazendo diferente, mas a gente não foi ensinado assim. Di, o que eu tenho pra te falar é o seguinte, ó. Você colocou aqui que... Deixa eu ver. Pior que já tentei, mas não evoluiu, né? Você colocou... Ai, caramba, deixa eu ver. Peraí. Ai, cancela. Calma aí, gente, que o processinho aqui deu ruim. Travou. Isso, beleza. Então... Olha que legal. Isso é o grupo, né, gente? Deixa eu tirar esses cílios aqui. É isso que eu quero nesse grupo e por isso a importância de vocês estarem aqui, ó. A Natália, ela é maravilhosa, minha amiga aqui, ó. Ela falou pra você entrar em contato com ela que ela te ajuda. Olha só que legal, né? Então é isso, a gente ter uma rede de apoio, né? Então pessoas que podem nos ajudar nesse processo e saber que você vai começar errando, Você vai começar errando. Eu comecei errando, sabe? Eu tô aqui, por exemplo, dando esse curso com um risco enorme de fazer alguma coisa que seja fora do que eu gostaria, fora do que as pessoas esperam. Ninguém começa fazendo perfeito. Só que enquanto você não começar fazendo errado mesmo, sabe? Errado que eu digo, gente, errado é uma questão de ponto de vista. O errado que a gente está falando aqui é diferente da expectativa que você tem, tá? Porque talvez o que pra você é pouco, pode ser incrível pra alguém. Olha, já parou pra pensar nisso? O que pra você é pouquíssimo
pode transformar a vida de outra pessoa. Então, se você tem um conhecimento e você está guardando com você por medo de errar, você pode estar falhando no sentido de não tá deixando de transformar e ajudar muito alguma outra pessoa só porque você ficou com receio de o que você postar não tá enquadrado, não seja um jeito legal que engaje as pessoas. Eu posto diariamente, posto com frequência lá tal, e nem sempre tem todas as curtidas que eu gostaria, nem sempre as pessoas engajam e gostam. Isso, a Natália colocou aqui, ó, antes feito do que perfeito. É isso, porque perfeição, primeiro que sempre vai depender da expectativa de quem tá fazendo e de quem tá olhando do outro lado. Então, às vezes eu acho que eu fiz uma coisa perfeita, que tá incrível, assim, e quem recebeu acha que não tá tão bom. Assim como às vezes você fala assim, nem foi tão legal, aí do nada você vê as pessoas gostando, curtindo e tal. Então, assim, é se desprender, tá muito conectado com o que eu tô querendo dizer. Isso tudo tá muito preso com o que a gente aprende que é certo e errado, né? Então, e o que eu tô propondo aqui para vocês é fazer, é agir, porque ao agir, se você mudar a ação, é que vai mudar o seu condicionamento. Enquanto a gente fica com medo de agir diferente do que a gente está acostumado, o condicionamento é reforçado. Esses condicionamentos que travam a gente em não fazer ou de pensar da mesma forma sempre. Lembra? Condicionamentos eram pensamentos que geram emoções e que que geram ações. Se a gente muda a ação vai aos poucos diminuindo esses condicionamentos. Diminuindo não, alterando os condicionamentos, o peso desses condicionamentos. Então assim, você vai mostrar para si mesma, para todos esses registros internos, que tá tudo bem errar, que tá tudo bem sair diferente do que você gostaria, que tá tudo bem não ser exatamente como você esperava. E aí você vai criando a coragem de fazer isso mais do que uma vez, em vários sentidos, né? Uma vez eu falei com uma pessoa e ela falava que, tipo, as relações dela amorosas, né? Vamos fugir um pouquinho do trabalho aqui, mas assim, que dava sempre errado. E aí ela começou a me falar o que ela observava em uma pessoa para que ela pudesse se relacionar. E nisso ela falou, horário de trabalho e não sei o que, sabe, assim, uma porção de coisas que ela olhava, assim, onde morava, por causa da localidade, se ia dar certo ou se não ia dar, um relacionamento e tal. E aí eu peguei e falei assim, cara, mas você já pensou que, tipo, pode mudar tudo? Tipo, uma pessoa que hoje mora na Zona Sul, amanhã pode estar morando na Zona Norte por X motivos da vida. E aí você chega num processo em que você bloqueia tudo que pode acontecer de incrível com uma pessoa só pelo medo, pelo receio de dar errado. Já parou para pensar que às vezes a gente faz isso? E eu tô dando esse exemplo de uma pessoa que me contou isso com relação à vida afetiva, mas às vezes a gente faz isso com relação a tudo, com relação à profissão também. Mas se não tiver assim, assado, eu nem vou fazer, porque é certeza que lá na frente vai dar errado. Se o meu Canva não estiver perfeito, se a minha foto não estiver linda e maravilhosa, se eu não tiver uma foto profissional para colocar no meu Insta lá, isso aí não vai para frente. Aí você não começa. Quando na verdade, às vezes da onde você menos espera, é onde vem a pessoa que vai estar na sua vida pro resto da vida e que vai mudar totalmente a sua percepção com relação a algumas coisas e que você vai aprender muito com essa pessoa. Eu e o Rá, por exemplo, a gente somos pessoas totalmente diferentes e quem via lá no começo, a Karine, que tá aqui, zoava pra caramba, enchia o saco do Ramiro, falava, ela é minha amiga, desde que a gente começou, a Natália, a Karine acompanharam todo esse processo. E a Karine, ela ficava zoando, falava assim, você acha, minha amiga não vai ficar com você não, porque a gente era muito diferente, sabe? Só que, foi justamente nessa diferença que eu aprendi muito com o Rá, é uma pessoa incrível. E se fosse ficar pensando em diferenças, eu ia ter perdido uma oportunidade incrível na minha vida de estar com uma pessoa super especial. E a mesma coisa vale para a questão profissional. A Carla, a minha irmã zoava também, ela tá aqui, tá falando. E é isso, sabe? E hoje ela fala, mas ama o Ramiro, sabe? É uma pessoa que impactou
assim, infinitamente a minha vida. E era totalmente diferente de mim. E eu totalmente diferente dele. Se ele fosse pensar em uma pessoa pra estar quando eu era, como ele fala, eu era a chefe dele no banco, né? Me zoava até, porque eu era meio brava, eu era fechadona, eu era totalmente o oposto dele, que todo mundo gostava dele, aquele cara simpático e tal. E eu era uma pessoa mais reservada, mais na minha, mais séria, tudo pro profissional. Aí via ele fazendo as coisas e falava, gente, mas esse cara, ele é maluco, como faz isso no profissional? E aí a gente, de repente, ali conseguiu encontrar um equilíbrio, né? De um aprender com o outro dentro do processo e evoluir juntos. E eu penso que da questão profissional tem muito disso também, né? Nem 8 nem 80. Às vezes a gente profissionalizar muito alguma coisa. Ah, o Ramiro que mandou. Achei que a Carla tá usando. E a gente profissionalizar muito no sentido de ficar uma coisa muito quadradinha, tira a parte humana do processo, tira o que torna aquilo único, né? O que torna algo único? É o que você traz com você. E aí, que eu tô falando aí nesse processo é deixar fluir, sabe? Se permitir ser, se permitir existir, racionalizar menos, sentir mais no sentido de deixar fluir aquilo que você traz. E o processo é que lembra que é o pensamento que gera a emoção, né? Então, quando aquele pensamento vem ruim, no sentido de jogar você para baixo, é tentar conectar com o que você está levando lá dentro, que é o que você sente que você quer fazer. Então, se o pensamento joga você para um lado longe, é diferente daquele que você quer, o pensamento ele está vindo como um condicionamento, tá vindo do condicionamento que vai querer te preservar. E aí você vai procurar alterar esse pensamento no sentido, tá bom, mas e o que eu quero com isso? Qual que é o meu propósito com o meu trabalho? Amanhã a gente vai entender como que a gente identifica propósito, valores e quem é você na fila do pão. Adoro esse termo que uma aluna falou uma vez e eu guardei pra mim. Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu aqui nesse momento da existência? O que eu quero? Pra onde eu vou? A gente tem que saber essas coisas. Vocês entenderam como funciona esse processo? Fala aí pra mim. Condicionamentos determinam pensamentos que determinam emoções, os desejos, né? E que levam às nossas ações. E essas ações é que vão reforçar ou não os nossos condicionamentos, tá? Fala pra mim se fez sentido. E o que eu falei? Eu não falei que ia ser fácil, não. Não falei em momento nenhum aqui. Só que é simples, né? Você fala, caramba, mas o negócio não é tão complicado. É simples, mas não é fácil. Só que, gente, o fácil não vai te levar onde você quer. Eu não tô aqui para deixar você na zona de conforto, onde tá agora. Eu quero fazer com que você transforme a sua vida. Isso não quer dizer que você tem que mudar a profissão, não quer dizer... Não, você só tem que conseguir perceber se o que você vive hoje está conectado com o que você leva lá dentro, se isso tá fazendo vibrar, se os seus dias são realmente... Assim, sabe, você curte, porque, cara, vai chegar. Isso era uma coisa que eu pensava muito quando eu me sentia... Não tava feliz, sabe, no meu dia a dia. Isso, cara. Agora eu vou falar uma coisa pra você. A vida vai passar. Já passaram 35 anos da minha vida. Já passaram 35 anos. E daqui a pouco vão ser 70 e 100. E, cara, que bom que eu mudei. E que bom que eu vivo feliz hoje. Que eu faço uma coisa que eu amo, que meu coração vibra. Porque, gente, quando chegar lá na frente, se olhar pra trás e falar... A minha cunhada, ela trabalha em hospital, ela é fisioterapeuta, e ela fala que o que ela mais ouve dos velhinhos lá, das pessoas que estão prestes a partir, são arrependimentos de não ter vivido a vida, de ter só trabalhado, sabe assim? E aí quando você chega lá na frente, você vai falar, vai olhar para trás e vai ter vivido o quê? Né? Só o que chegava para você ou o que você escolheu. E às vezes, para você conseguir construir o que você escolhe, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se arriscar, você vai ter que se expor, né? Aí a Di colocou aqui, ó, a teoria está clara. Então, Di, o que vai sair dessa teoria aqui? Você vai ter que agir. E o que você vai fazer? Não importa o que em si, mas alguma coisa você precisa começar a fazer para construir esse seu processo no Instagram, tá? E eu, assim, pode me mandar, a gente pode ir conversando. Eu quero muito construir um grupo, isso está conectado com o curso que eu vou fazer depois desse daqui, de mulheres que se apoiem nesses processos, sabe? Que possam uma estimular a outra para despertar essa força, para que a gente possa se impulsionar a chegar mais longe. Porque os grupos interferem muito. Se você está em um grupo que você se sente sozinha,
É como se só você tá fora daquela caixinha. O fato, eu tenho certeza que você ter visto que tem pessoas que passam pela mesma coisa que você, nesse grupo aqui, nessa aula que você tá fazendo, já te deu aquela respirada e falou, cara, não tô sozinha. Talvez eu ter compartilhado que eu também passei por isso, sabe? Assim, a gente vê que não é só a gente, mas que dá pra mudar isso. E claro que sozinha é muito mais difícil do que junto com alguém, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que agir, a gente tem que começar a fazer, vai ter que se expor, vai ter que fazer coisas que sejam coisas pequenas. Eu não tô falando que do dia pra noite você tem que montar todo o seu Instagram, tá. Não, mas vai ter que começar a pensar, qual que vai ser a minha promessa para essas pessoas que estão aqui no meu Instagram? O que eu vou vender para essas pessoas? O que você quer que as pessoas sintam que você vai entregar? Você precisa definir isso, é a primeira definição. O que você vai entregar? Ah, eu vou entregar um treinamento, sei lá, de fisioterapia. Tô chutando, tá? Não tem nada a ver com a Di, mas assim, se eu falar fisioterapia, tá bom, então é isso que eu vou entregar. Então, a partir de agora, o que eu for falar no meu Instagram, eu vou procurar levar conteúdo, conhecimento sobre fisioterapia. Isso já é o primeiro passo, mesmo que não esteja totalmente profissional, você vai começando a trazer para as pessoas que te seguem que você sabe disso que você tá falando, porque senão as pessoas não sabem, né? E outra coisa importante, que aí vai vir, amanhã a gente vai falar muito sobre a questão de você se conhecer, mas você ter o processo de autoconhecimento, ele é muito importante dentro de tudo isso. Você conseguir entender o que está trazendo, sabe? É isso, Di, perfeito. Olha só, agora eu vou trazer o resumo do que você tem que fazer, né? Tipo um passo a passo ali para mudar isso. E o que você acabou de falar é o primeiro passo, né? Que é a tomada de consciência. O autoestudo e a percepção de que você está se sabotando é o primeiro passo para mudar. Porque até então você podia pensar que você está cansada, que você está sem energia, que não tem espaço nesse mercado, que internet é muito complicado para você, sabe? São várias coisas que vêm e que você fala, são só empecilhos no seu processo que estão te impedindo, quando na verdade o único empecilho somos nós mesmos. Porque qualquer outra coisa a gente consegue interferir para mudar. Enquanto a gente não sabe, é fazer, é se arriscar, é dar o primeiro passo, até que o negócio vai ficando bom, sabe? Você vai ficando melhor naquilo. Ou você vai aprender alguma coisa, você vai se esforçar, você vai aprender um pouco mais a como falar sobre o que você faz, né? Eu, por exemplo, eu venho tentando focar o meu trabalho mais para mulheres porque eu percebi que é muito mais fácil eu me comunicar com mulher do que com homem. Vocês sabem o que eu passo, sabe? Na maioria das coisas. Vocês também têm ali, por exemplo, o ciclo menstrual que interfere no nosso comportamento. E às vezes você acha que você está sem energia, que você não é capaz, que você não consegue. Quando eu comecei a entender meu ciclo menstrual e como eu ficava diante dele, eu percebi, nossa, não é que tipo tudo vai dar errado e que eu sou uma bosta nesse mundo. É só o período no qual eu fico desse jeito dentro da minha menstruação. Todos os meses isso acontece. Então tá tudo bem, vai passar, são 2 dias, eu tô me conhecendo, então eu sei que isso vai acontecer. E uma vez que eu sei que isso vai acontecer, eu me permito ficar quietinha ali, vai vir todas, nesse período, né, que é no tempo pra mim, né, TPM, todas as coisas que a gente não assimilou bem ao longo do processo vêm à tona. E é por isso que a gente fica meio down. Algumas pessoas não sentem tanto, outras sentem mais. Então a gente vai se conhecendo e a gente vai entendendo por que a gente se sente de determinadas formas dentro do nosso ciclo menstrual, por exemplo. Talvez você se sinta assim e só acha que você, naquele período, você acha que realmente a sua vida é uma bosta, o cabelo fica feio, você não se vê bonita. Tudo fica um pouco estranho, né? E isso nada mais é do que hormônio, do que os processos que foram vivenciando ao longo de todo o ciclo e que vêm à tona naquele momento. Tomada de consciência, gente. Conhecimento, ele permite que a gente perceba o que a gente antes não percebia. E isso é que dá o poder de você mudar, que aí tá dentro do que você falou, de só da gente reconhecer que está com essa deficiência já nos trouxe até aqui. E aí, quanto mais conhecimento, quanto mais percepção você tiver sobre o que está emperrando o seu desenvolvimento, mais você vai conseguir destravar. Mas mais do que perceber e saber, porque senão a gente fica muito nessa de tipo, eu tenho que saber tal, é fazer, é agir. Então,
Natália, né, que falou lá da loja. Cara, não importa se vai dar certo, se vai dar errado, se não vai, você acordou, você se programou para fazer tal. Chegou de manhã, você vai mexer no celular, você tem que naquele momento lembrar. Prazer imediato ou prazer futuro? Sabe assim? Porque o celular ele vai trazer, é consciência, é exatamente, a vida é feita de escolhas, não tem como. E você vai, amanhã, por exemplo, quando você pegar o celular, você vai lembrar disso. É isso que é a tomada de consciência. E aí você vai falar, o que eu quero? E aí é o próximo ponto que eu trouxe, tornar-se líder da própria vida. É escolher, sabe, tomar decisões pautadas no que você realmente quer e não no que a vida está te trazendo. Então, quando você age de forma meio automática, você não está escolhendo de verdade, você está deixando rolar. Agora, quando você toma as decisões realmente pautadas no que você quer, então se você quer que a sua loja desenrole, você vai ter que escolher deixar o celular de lado. Só que lembra que eu falei que a ação ela vai enfraquecendo o condicionamento? Quanto mais você fizer isso, então se você conscientemente escolher deixar de lado 1 dia, 2, 3, quando chegar em 1 semana, em 2 semanas, vai estar muito mais fácil, porque a gente vai criando um novo condicionamento. Quem já leu aquele livro O Poder do Hábito, ele explica exatamente isso. A gente não deixa de ter aquele condicionamento antigo. Então, se você já depois de 30 dias que você ficou lá fazendo todo esse processo tal, você voltar a olhar o celular, a tendência é que o seu condicionamento antigo ele aflore de uma forma natural e você vai ter a mesma dificuldade. Mas se você, conforme você vai reforçando esse novo hábito, que é o de direcionar sua energia para aquilo que você quer, aquilo vai se tornando cada vez mais fácil. É por isso que as pessoas falam, eu não sou de correr, né? Mas quem corre fala, nossa, no começo é muito difícil, mas depois fica fácil, você ama, você sente prazer em correr. Isso nada mais é porque você vai trazendo um gatilho para sua mente de que aquela ação você vai criando um condicionamento que vai fazer você pensar que em vez de ser uma coisa difícil e chata, aquela corrida vai te trazer a sensação de bem-estar e que você vai estar produzindo ainda uma porção de coisas boas para você na sua vida, né? Que é saúde, vitalidade, energia. Então, no reforço daquilo que você quer efetivamente para sua vida, fazendo aquilo, nem que seja um pouquinho todos os dias, é que você vai conseguir produzir as transformações efetivas. Não é ficar um dia inteiro construindo o Instagram, por exemplo, ou um dia inteiro arrumando a loja e no dia seguinte não olhar para ela. Por vezes, vale muito mais você olhar todos os dias 30 minutos para isso que você quer. E aí é uma dica que eu dou. Em vez de você... A gente vai falar sobre como criar uma rotina que vai trazer o sucesso que você quer. Também tem uma aula sobre isso. Mas em vez de você querer mudar a sua vida em um dia só, todos os dias reserve um tempo. Não precisa ser longo, pode ser curto. Obrigada, gente. Trouxe água pra mim de chá. Todos os dias você olhar para aquilo que é importante para você. Não importa se você não tem muito tempo, mas o pouquinho que você tem, você colocar uma energia naquilo no longo prazo, você vai reforçar um condicionamento novo de que aquilo faz parte da sua vida e que você tem sim condições de levar aquilo adiante, de tornar aquilo algo mais fácil para você. Fez sentido? E aí uma outra coisa que eu já falei aqui é ter objetivos e metas claros. Né? Uma coisa que vai ajudar muito é você saber o que você quer com o seu Instagram. O que você quer com a sua loja? Qual que é o seu objetivo? Quando que você quer conquistar alguma coisa? Então tá, com o Instagram, eu quero conquistar autoridade digital, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero divulgar o meu trabalho. Que legal. E quando que você quer conquistar isso? Eu coloco um prazo para mim de que em 1 ano isso é muito razoável. Eu vou fazer aqui um trabalho para que em 1 ano eu consiga isso, ok? Então eu sei o que eu quero ter autoridade, eu quero mostrar para as pessoas o que eu estou trazendo aqui dentro. Tá, e o meu propósito com isso? Eu quero impactar a vida de muitas pessoas para que elas possam transformar a vida delas assim como eu consegui transformar a minha. Porque conhecimento sem ser compartilhado, ele não serve para nada, gente. Você vai ficar com você para quê? Né? Você tem que levar adiante, isso vale para qualquer coisa que você faça, né? No caso da Di, que falou do Instagram.
E mesmo na loja, né? O que você quer com a sua loja? Qual que é o seu objetivo? Você quer vender? Tem que ter claro ali. Você quer vender só pela internet? Você vai fazer venda física? Você quer ter pessoas que vendem para você ou só você que vai vender? Qual que é o seu objetivo de vendas por mês? Você precisa saber o que você quer com aquilo, porque aí você tendo claro o que você quer, onde você quer chegar, fica muito mais fácil de você definir quais vão ser as ações que você precisa tomar para que aquilo se torne real. Enquanto fica tudo muito solto no plano mental, eu sei que eu quero, mas eu não sei bem como, o que é tal, é muito difícil você colocar em prática. Então foi o primeiro, tomada de consciência. O segundo, tornar-se líder da própria vida, então passar a escolher aquilo que você quer. Terceiro, ter objetivos e metas muito claros para que você saiba para onde você quer ir. Quem não sabe para onde ir, né? Aquela história da Alice no País das Maravilhas, lá, qualquer caminho serve. E fazer o seu melhor, não ficar buscando a perfeição. Eu vim falando disso aqui bastante, né? Então, se você ficar buscando a perfeição, você não vai fazer o que você consegue, porque você nunca vai ser perfeita. A gente tem aí os grandes mártires da humanidade que tiveram pessoas que os criticaram e até hoje tem. Então, se as pessoas que fizeram coisas incríveis, marcaram a humanidade, lá atrás tiveram pessoas que criticaram e ainda hoje tem, quem somos nós, né, gente? Para querer que fique perfeito, que agrade todo mundo, sabe? Só que a gente é ensinado de que a gente tem que ser perfeito, essa é a grande questão. Então, é um condicionamento que existe, de que existe ali uma imagem ideal da mulher perfeita, da pessoa perfeita, que atende a todas as expectativas, da profissional perfeita. E aí a gente acaba não agindo por medo de quebrar essa imagem que a gente imagina que está construindo ali. Quando, na verdade, não fazer talvez esteja te distanciando do melhor que você poderia entregar. Para pensar e vai vendo aí se faz sentido, tá? Eu já falei lá atrás, né, quando é uma das coisas que demonstram que a gente está está se sabotando, então parar de sentir culpada, esquece isso não te pertence mais. A partir de agora, mas eu, não, aconteceu, deu merda, faz parte da vida, todo mundo erra, todo mundo falha, o que eu aprendi com isso e o que eu vou fazer de diferente para mudar minha vida, ponto, é isso. Você não vai ficar remoendo ou pensando que você vai ficar a pior pessoa do mundo porque fez alguma coisa errada. Não, você vai entender onde você falhou e o que você pode fazer para mudar aquela situação. E agir de novo. A ação sempre. Deu merda, fiz errado, o que eu faço para corrigir? Um exemplo. Às vezes, eu vou falar alguma coisa pro meu filho e eu falo batendo num condicionamento lá de trás. Como, por exemplo, vamos falar do erro, né? Pô, mas você fez isso de novo, toda hora acontece isso, não sei o quê. Errei. Não queria ter esse comportamento. Não tá de acordo com o que eu acredito que eu quero passar pra ele. Errei, percebi que eu errei, o que eu faço? Eu corrijo. Filho, mas não encana, a mamãe falou isso pra ela nem pensou bem, mas não tem problema. Vamos corrigir, a gente agora aprendeu, da próxima vez a gente não vai fazer desse jeito. Eu poderia, e eu já fiz muito isso lá atrás, ficar remoendo, me sentindo culpada, tipo, eu sou a pior mãe do mundo, eu fiz isso, tal. Ou, sei lá, esqueci de mandar alguma coisa pra escolinha, quem nunca, né? Bem aí, já esqueceu? E aí ficava lá me sentindo mal, tal. Isso não vai fazer nada. O que vai fazer eu mudar a situação? Ficar mais atenta para não esquecer, corrigir o meu comportamento que fez aquilo dar errado. Então, se o meu comportamento que fez aquilo dar errado foi a falta de atenção com o que precisava ser feito para a escolinha, me sentir culpada não vai resolver. Sai da posição de vítima e vai para a posição de quem está atuando para não errar, para corrigir aquilo que deu errado. Então, é ter mais atenção no que precisa ser feito ali, mas nada de culpa, segue o barco. E reforçar a autoestima, né, gente? Assim, é extremamente desafiador, principalmente para a mulher, né? Manter a autoestima elevada quando a gente vive num mundo de padrões, assim, de um padrão, de uma perfeição que não é real, né? A gente vê com relação à mulher perfeita, à mãe perfeita, ao corpo perfeito, tudo tem um modelo ideal ali. Só que se você for parar para pensar, lá antigamente, sabe, a perfeição eram as mulheres serem mais cheinhas, né? Terem curvas no seu corpo. E aí já teve o tempo que a moda era ser chapada assim, né? As modelos de passarela.
E aí agora já é uma coisa intermediária. Isso são padrões estabelecidos que não faz sentido nenhum, né? E eu tô falando da beleza, mas isso vale para tudo, não é verdade? Então é assim, é você cada vez mais conhecer a você mesma, para que você possa cuidar de você, dar amor para você, reconhecer quem você é, com seus defeitos, com qualidades, porque os nossos defeitos e qualidades, eles estão muito ali, né? Às vezes uma qualidade em excesso se torna um defeito, né? Você fala, nossa, como pode? E é mais ou menos isso. E confiar em quem você é. Você precisa se conhecer, ser verdadeira com você, não ficar fingindo ser o que você não é, sabe? Às vezes a gente finge ser alguma coisa que a gente é, sendo que, sabe, pra gente mesma, né? Nem pro outro, né? E quando na verdade o que vai fazer com que você confie, tenha autoestima, é você realmente reconhecer seus pontos a melhorar, reconhecer quem você é, o que você tem de bom, sabe, a sua história, e confiar em você, de que você é sim capaz de valorizar o que você tem de bom e transformar aquilo que talvez não seja o ideal nesse momento para você. E não é para os outros não, porque para o outro você pode se esforçar o quanto for. Às vezes dentro da realidade daquela pessoa, dentro do ponto de vista daquela pessoa, não vai ser legal, você não vai atender expectativa e tá tudo bem, né? A gente não vai agradar todo mundo, mas tem que ser para você. A vida tem que cada vez mais fazer sentido para você. Ninguém vai pagar suas contas, né? Perfeito, abrir mão de esperar do outro reconhecimento. Não adianta a gente querer esperar do outro, até porque o que é reconhecimento para nós, às vezes não é reconhecimento para o outro. Não é louco isso, né? Aí você tinha comentado sobre a questão da chefe, né? De tipo, por vezes seguir o que a chefe propõe. De forma muito carinhosa, não é tirar a autoridade de um líder, não é nada disso, mas de forma carinhosa falar assim, olha, eu penso desse jeito aqui, será que também não seria legal? Ou falar, pensei em de repente trazer esse ponto de vista, essa forma de fazer. E muitas vezes, eu já passei muito por isso, você vai ouvir não. Mas você precisa tentar de novo. Tentar de novo. Tentar de novo. É que nem eu falei pra Di. A gente não consegue conquistar a autoridade e confiança do outro e nem de nós mesmas na primeira vez que a gente tenta trazer alguma coisa. Às vezes a gente vai precisar fazer mais do que uma vez e também, assim, sabe, reforçar a confiança em nós mesmas no sentido de tudo bem levar um não, sabe? Não é o fim do mundo. Porque, eu, por exemplo, já levei vários nãos. A vida traz vários nãos. A gente acha que uma coisa vai ser de um jeito, você cria uma baita expectativa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o método De Rose, eu visitei 10 empresas com kits e não sei o que, não teve uma que eu consegui implementar, sabe por quê? Eu não tinha autoridade na área, tinha acabado de me formar, a empresa nem queria aquilo, eu estava achando que eu ia vender aquilo e a empresa nem estava procurando, eu bati na porta da empresa, eu queria vender para a empresa uma coisa que eu nem sabia se eles queriam, mas eu queria vender. Só que foi batendo lá que eu tive a coragem de falar sobre o que eu trabalho, eu tive a coragem de me expor e talvez eu não tive sucesso naquilo, mas isso realmente, com certeza, isso construiu o que eu consigo fazer hoje, chegar aqui e falar com vocês, né? Talvez se eu não tivesse batido a cabeça lá atrás, recebido alguns nãos, receber nãos aqui no Instagram, porque você vai lá e chama todo mundo para fazer um curso de graça e tal. E quem que aproveita de verdade? O conteúdo tá aqui, eu não sei vocês, mas eu confio muito porque eu sei que transformou a minha vida e eu acompanho muitos alunos e o conhecimento que eu passo para eles, de acordo com o que eles precisam desenvolver, é da minha experiência, é o que eu aprendi dentro do The Rose Method, que é uma base muito forte, é o que eu aprendi fazendo minha formação em administração, em coaching e vivendo a minha própria vida, aplicando tudo isso que eu fui aprendendo fora, dentro, né, e trazendo à tona na forma de ação, que é o que a gente vem falando lá desde o começo. Então, assim, o conteúdo tá aqui e a gente vai ter aí várias outras aulas que vão entrar em aspectos que são importantes também. Porque agora você entendeu o raciocínio dessa questão de autossabotagem. Talvez não fosse uma coisa tão simples de compreender.
E aí, como a Di falou, a teoria do processo está aí, só que a gente precisa de vários passos ali para conseguir tornar aquilo mais real, né? Como eu falei, saber onde você quer chegar, construir uma rotina que te dê mais liberdade, que faça você chegar lá, e tudo isso a gente vai falar nas próximas aulas. A gente está chegando no final, eu quero saber se tem perguntas. Eu adorei a participação de vocês foram incríveis, ficaram comigo aqui todo esse tempo, eu falo pra caramba, mas estou muito feliz. E assim, gente, hoje, o que eu posso falar? Não é que eu não me esforço, eu trabalho pra caramba. Trabalho se bobear mais do que quando eu trabalhava no banco. Só que tudo que eu faço faz vibrar aqui, sabe? Eu tenho mais tempo de estar com a minha família, mas às vezes eu preciso fazer coisas do trabalho. E tá tudo bem, porque tá tudo conectado, sabe? Os meus valores, eles estão conectados com o que eu ajo, com o que eu faço no meu dia a dia. E o que eu quero que a gente possa construir é cada vez mais um ambiente em que as pessoas possam agir, ter coragem de agir, ter espaço para ser corajosas. Acho que é a Brené Brown que fala disso, né? Que a gente precisa poder se mostrar vulnerável diante da vida, que é só assim que a gente é corajosa de verdade e consegue mudar a nossa realidade. Só que a gente precisa ter um espaço para que isso seja possível. Enquanto não tem espaço, a gente se esconde, porque parece que a gente está sozinha, né? Que legal que vocês estão gostando. Vocês vão conseguir, não tenha dúvida, Marcinha. Só que tem que agir, né? Esse processo, assim, é acreditar e agir. E colaborar, né? Então a gente tá lá, vamos efetivamente fazer as aulas, participar, sabe? Se tiver dúvidas, me mandem. Pode mandar mensagem no pessoal, não tem problema. Então assim, ó, só para vocês saberem a aula de amanhã, como se conectar com quem você é para viver uma vida de forma livre e autêntica. Então descobrir quem é você na fila do pão, né? Que eu brinquei. E quais são seus valores, qual é o seu propósito, né? Tá na moda a questão de propósito. Eu trago uma forma muito simples de enxergar essa questão de propósito, né? Como que a gente acha o nosso propósito na vida. E tá preparado também com muito carinho, assim, muito, acho que como a Marcinha falou, eu acho que é de uma forma muito leve, sabe? Tirando essa carga de, precisa definir um propósito para a vida e já, não, sabe? A gente trabalhar isso de uma forma muito mais leve, muito mais simples, mas que puxa você para ação. É sempre puxando você para ter uma ação que vai impactar a sua vida de forma positiva, tá bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui muito feliz assim com o resultado da aula. Daqui a pouquinho, quem não tá no grupo entra. Daqui a um pouquinho eu vou mandar lá o resumo dessa aula para vocês que vocês consigam ver e tudo mais. E quem tiver ali comigo até o final vai ter uma surpresa especial lá no finalzinho, tá bem? Então assim, quem assistir todas as aulas, quem estiver presente aqui comigo e tal, e eu consegui identificar isso e tudo mais, que eu tô aqui vendo quem tá comigo, vai ter uma surpresa lá no final que eu tô preparando para essas pessoas também. Vou selecionar ali quem eu ver que tá comigo todo o processo e vou preparar uma surpresa legal, tá bom? Um beijão para vocês. Convidem, gente, as pessoas que vocês acham que precisam também desse conhecimento para participar aqui com a gente, tá bom? E amanhã às 8h40 a gente tá aqui de novo. Um super abraço. Obrigada pela presença de vocês aqui comigo. Vou encerrar, tá bem? E obrigada, adorei as mensagens. Di, maravilhosa!